amigo da Nação Rubro-Negra, amigos do Coluna do Flamengo também, que o Coluna do Flamengo agora é nosso parceiro na cobertura da eleição do Flamengo. Estou trazendo mais uma entrevista aqui nesse atual processo eleitoral. Hoje eu estou aqui com o presidente do Conselho dos Grandes Beneméritos, inclusive vocês podem estar vendo aí a foto aí dos presidentes anteriores do Conselho dos Grandes Beneméritos, e ex-vice de futebol, ex-presidente do Relações Externas, Conselho Deliberativo, o currículo do Dr. Walter é extenso, ele vai falar um pouquinho dele aqui. Dr. Walter, já quero agradecer ao senhor pela oportunidade. A gente está batendo um papo. Em 2012 a gente fez uma entrevista, o link vai estar aí na descrição desse vídeo aqui, já pedindo para a galera se inscrever para fortalecer o nosso trabalho. E agora a gente vai estar entrevistando os candidatos a vice-presidente, falando um pouquinho sobre política, sobre propostas também. E primeiro, doutor Walter, eu acho que todo mundo deve conhecer o senhor, mas vai que tem alguém que não conhece, queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da atuação do senhor dentro do Flamengo, o que o senhor já fez aqui pelo clube, pode ficar à vontade. Um resumo, né? Bom, eu nasci no dia 20 de agosto de 1939. Meu pai, que era amigo do goleiro do Flamengo, Walter Goulart, e goleiro da seleção brasileira de 38, me deu o nome de Walter, né? Quer dizer, eu nasci já com a responsabilidade de defender o Flamengo. Em 44, eu garoto mascote do Flamengo de 44, com 18 anos era conselheiro, com 27 anos eu fui pela primeira vez vice-presidente de Relações Externas e estreiei numa causa que foi a maior causa do ano, que era do jogador César, que tinha sido emprestado ao Palmeiras, o Palmeiras emprestou a Ademar ao Flamengo, e era uma causa que era considerada perdida. No dia 25 eu assumi, na época de outubro de 1967, a eleição a julgamento era no dia 29, e eu, com 4 dias, quando eu recebi a papelada toda para estudar, descobri um papel no meio ali que mudava, e é uma história longa para contar, não sei se compensa contar agora. Depois, o Flamengo teve aquele momento político da FAF, a Frente Ampla do Flamengo. Eu me engajei, tinha 2 grupos aqui internos, porque todo mundo aqui internamente era contra. O Márcio, que veio de fora com um grupo muito forte, ficou muito parecido até com o recente aqui. Então, a minha família, do meu pai foi benemérito do Flamengo e tal, e daquelas primeiras gerações, e da família do senhor Antônio Moreira Leite, que é um ícone do Flamengo, né? Eles apoiaram, eu, garoto também, jovem, fui apoiar, e nós ganhamos a eleição, e ali eu pude contribuir direto ou indiretamente, como diretor, como vice-presidente, tudo, como o Flamengo, diretamente, todos os títulos do Flamengo, né? Muito como vice-presidente de Relações Externas, sendo que na Copa União era presidente do Conselho Deliberativo, e o Márcio pediu para que eu, com ele, participasse pela experiência que já tinha. Quer dizer, e eu, gozado que eu assinei a ata do Clube dos 13, lá no Parque Antártica, que o Flamengo era campeão para não disputar aquela arrumação, aquela arrumação terrível, né? Você faz o jogo de 100 mil, outro faz de 1000, e o 1000 é jogador Zé do Rato, não sei o que, e o nosso com o Zico, com isso, aquilo, é uma brincadeira, né? Esse futebol brasileiro. Participei disso tudo, entendeu? E depois aconteceu, eu tinha apoiado o Márcio tinha até perdeu a eleição, o Edmundo, né? E o Vasco deu 5-1 no Flamengo, próximo brabo, né? E aí me convidaram, a torcida que me chamou, não foi nem o presidente da torcida, vamos, eu era secretário de Estado, imagina, da criança e adolescente, falei, não posso, tal, e aí eles insistiram muito para que eu fosse, né? E aí eu falei lá na época com o garotinho, que era governador, e ele era torcedor do Flamengo e tal, não, vai e tal, até porque ele queria colocar a esposa dele como secretária de Ação Social, e aí eu peguei, fiquei como subsecretário e vim para o Flamengo, assumi, o dia que eu assumi foi o programa da Rádio Globo, e me perguntaram se não estava sendo um aventureiro, depois de um 5-1, eu falei, então pode gravar aí, que o Vasco só ganhou o direito de ser vice-campeão, que era da Taça Guanabara, e não deu outra, né? Ganhamos o tricampeonato, e não era fácil, né? Além do time, você vai ganhar numa federação com Caixa d'Água e Eduardo. Era o Caixa d'Água e o Eurico.
não era fácil, escalar o juiz, poderia, aquelas coisas todas. E eu ali, a minha sorte como vice-futebol, que eu tinha sido vice-relação externa, então eu sabia dos manejos todos da federação. É uma luta tremenda. E aí, campeões, jogadores, né, o Pet, outro. Então, eu contribuí todas essas vitórias do Flamengo. Copa dos Campeões, Copa do Mercosul, etc. O do Pet. O do Pet. Quando eu saí ali, porque pediram lá, essas articulações políticas, que o Flamengo sempre sai prejudicado, eu saí deixando o Flamengo em 2002 da seguinte forma: disputando Teta Carioca, disputando o Bi da Mercosul, disputando a Copa do Libertadores depois de mais de 10 anos sem disputar, e tinha mais uma outra lá, que era a Copa dos Campeões. Então a minha história é essa no Flamengo. Até um dia que o Clóvis Saione perdeu, ganhou a Patrícia Amorim. E como tinha muito problema no Flamengo, você tinha ali contrato com a Dida, contrato com a Globo, com modificação, o futebol, aquela confusão toda de botar no Joel, que estava doente e tal. E aí me convidaram para poder colaborar, ajudar, eu entrei, fizemos maiores contratos, que hoje o Flamengo tem esses grandes contratos. Na época ajudei o Paulo Coutinho lá no futebol, e até o Flamengo não foi mal dentro daquelas circunstâncias, porque o Flamengo sempre lutava para não cair. Foi muitos anos para não cair. E o Flamengo ali lutou, não pode ser que tirou o oitavo, se não me engano, mas eu pude colaborar, inclusive descobri um jogador do Flamengo, foi um grande lucro, que foi o Hernando. Ele veio depois, e o Paulo Coutinho, um bom rapaz, trabalho, mas a verdade é o seguinte: você não faz grande equipe se não tiver a questão financeira bem definida. Não faz. Pode ver no mundo inteiro. Vai lá para a Inglaterra, vai lá para Espanha, Barcelona e outro. Quem tem receita que faz. E no Brasil, normalmente, é só quem tem receita. Doutor Walter, em 2012, né, eu até perguntei para o senhor naquela época, o senhor era vice-presidente de Relações Externas, né, o que o senhor iria fazer, continuar fazendo no Flamengo? O senhor disse que queria continuar ajudando de forma indireta, somente nos conselhos e tal, tanto que o senhor virou presidente do Conselho de Grandes Beneméritos e tal. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que o senhor agora é candidato a vice-presidente, né, do Flamengo nesse atual processo eleitoral? Olha, eu lhe digo com toda honestidade, quando eu assumi a presidência de Grandes Beneméritos, parece que teve uma transformação até na minha vida, no ponto de vista de pensar Flamengo. Eu falei, puxa, apesar do Grande Beneméritos não ser um conselho que decida, como o Conselho Deliberativo, o Conselho Diretor, mas tem uma força cultural muito forte, né? Muito forte. Então, o primeiro pensamento que me veio foi: um dia, nesses 2 anos, eu vou fazer uma grande exposição da história do Flamengo, que aliás eu consegui, foi na Casa França Brasil, que eu realizei, foi um maior sucesso, fantástico. Nós vamos produzir um vídeo, eu vou lhe oferecer esse vídeo para o seu canal, até para você poder mostrar. Ficou muito bonito, ficou muito bonito mesmo. Eu que tinha votado, pensei, não, eu não posso ser contra por ser contra, eu posso fazer oposição. Eu tenho o Flamengo, o meu cargo, essa liturgia, e eu comecei a desenvolver um negócio até de unidade, pensamento do Flamengo. E cheguei perto do Bandeiras, vice-presidente, e disse o seguinte: olha, eu não vou construir muro, eu vou construir ponte. É esse que eu quero construir com vocês. Eu vou ajudar em tudo que for necessário, mas vou criticar quando for também importante para o Flamengo. Mas não vou criticar na rua, nos jornais, no rádio, vou criticar aqui dentro primeiro, tudo bem. Então, nós tivemos várias situações aqui que eu, nos conselhos, participei, ajudei, e realmente eles viram que eu tinha uma intenção, que eu tinha prometido era verdadeira. Só que eu dizia que eu tinha uma divergência muito profunda, que eu queria resolver essa divergência. Então, eu fiz essa observação crítica, escrevi, inclusive, quem quiser pode ir no Google, vai ver, a torcida do Flamengo e as classes sociais. Há 5 anos atrás... Está no UOL, se não me engano. 5 anos atrás... Diogo que Fúria lá. Teve gente que me xingava, não sei o que, isso, aquilo. Né? Hoje, mesmo a pessoa pede desculpa de joelho e tal, por quê? Porque eu disse isso uma coisa. O Flamengo, não adianta esse negócio de aumentar ingresso. O ingresso representa 8 a 10% do Flamengo.
Agora a marca é 100%. E o Flamengo pega todas as classes A, B, C, D e E. Não pode, o Flamengo vai perdendo a sua identidade. Eu dei até um exemplo que o Juca Kfouri falou na TV, que ele falou que ele ficou emocionado com aquele exemplo. Que eu disse o seguinte: imagina um pai, chega perto do filho, meu filho, nosso Flamengo, o garoto vira, pai, mas que Flamengo? Eu nunca vi o Flamengo jogar, eu queria ver o Flamengo jogar, o do outro Vasco mesmo tem ido, eu não vou, como é que eu vou acabar torcendo assim? E aí teve um fato que veio acontecer 5 anos depois, assim, que veio só ratificar o que eu falei. Às vezes o tempo é importante. Foi quando o Flamengo foi jogar um jogo treino no Maracanã, com alimento, e aí vários garotos entrevistados dizendo que estavam emocionados porque tinham visto pela primeira vez o Flamengo. Entendeu? Então, é um perigo de você perder a marca. E eu fiz essa advertência. Está entendendo? E aí eles fizeram uma nova política de ingresso. A outra advertência que eu fiz foi em questão do manto sagrado. A camisa do Flamengo é vermelha e preta. Depois a branca quando houver conflito. Uma terceira camisa pode ser uma fantasia. A gente disputar um torneio, que até precisa fazer receita também. Eu entendo isso. Mas aquela da amarela jogou mais 2, 3 vezes. Eu até acabou um jogo do Flamengo quando foi eliminado pelo Cruzeiro. Eu virei e disse assim: poxa, botaram uma camisa amarela na segunda-feira contra a Ponte Preta e perdemos. Quem é a Ponte Preta? O genérico do Vasco, porra. Tá certo? Então, essa coisa não dava bem, não dava certo. E o outro é o Maracanã. Olha, Maracanã, 1950, eu estava lá no primeiro jogo do Rio e São Paulo. Desfilei com estudantes naquele gramado. Então, o Maracanã é nossa casa. Quando fala, vamos construir outro estádio, olha o Corinthians, o estádio está todo arrebentado. O senhor então defende o Maracanã? Maracanã tem que ser nosso. E hoje também, assim, dentro da chapa, então, há um consenso de que é o Maracanã? Ou isso não está... Não, até porque eu fiz, agora me convidaram recente, eu vou te dizer porque que me convidaram. Isso que seria até a minha próxima pergunta. Como é que foi o convite? O Maracanã, tem gente que pensa que deve ter um novo estádio para fugir dessas coisas, e realmente, se continuar essa situação, é muito difícil. Mas, então, eu estou um dia... Eu dou uma palavra de honra. Eu tenho 79 anos de idade. Não precisava aqui mentir para a torcida do Flamengo. O cara que nasceu com o nome de goleiro do Flamengo. Não precisava. Ele toca o telefone, o presidente Bandeira, que estava com o Lomba do lado, que eles tiveram uma reunião, a diretoria, os outros, e que por unanimidade resolveram me convidar para participar da chapa. Eu pedi 48 horas para pensar, porque realmente não pensava mais, tá entendendo? Mas eu fui consultar uns amigos meus históricos, e eles disseram: não, Walter, eu acho bom, porque você vai representar a história do Flamengo com esse grupo novo que está aí. Mas não foi só por isso. Há uns outros aspectos que eu acho que são a considerar. O Flamengo, com a tecnologia que nós temos hoje, a grande verdade é que com jovens profissionais e jovens dirigentes, o Flamengo conseguiu fazer uma gestão administrativa e financeira inegável, até que é reconhecida. E eu não sou... Eu sou especialista. Eu sou burro que empaca, claro. Eu tenho que transformar o meu pensamento. E está aí o resultado, né? As piscinas reformadas, o centro de treinamento terminado primeiro, vamos terminar o segundo, está muito bonito, eu estive lá, quer dizer, o primeiro vai ficar para a base, o outro para o profissional. São coisas importantes. A base do Flamengo, o craque faz em casa, voltou realmente a se transformar, ganhando muito. Teve uma derrota agora feia, mas foi expulso jogadores e tal. Eu considero acidental, exceção. Porque muito garoto bom, passamos a negociar pela primeira vez por preços espetaculares jogador do Flamengo. Apesar que a função nossa não vender, mas a gente sabe que existe uma lei, existe contrato, se está fixado os direitos, você não tem que fazer. Mas pelo menos hoje a gente vende jogadores com valores. Eu mesmo, na minha época, foi vendido jogador com preços que eu não queria, nem queria, mas acontece, se você não faz, tu perde todo mundo. Fica 3, 4 meses atrasado. Então o Flamengo conseguiu dar um salto administrativo, financeiro, e no futebol, quer dizer, com esse centro de treinamento, e hoje o Flamengo também tem um grupo razoavelmente de muito bons jogadores, alguns podem não ser, mas o que é mais importante é que o Flamengo
há 3 anos já vem disputando tudo, Libertadores, Brasileiro, com chance mesmo de ter sido vice-campeão, né? Mas já está disputando, coisa que não acontecia, com exceção de 2009, nós penamos muito aí. E agora não, a gente está indo até todas as finais. Existe erro, existe, a gente tem que, o que se faz é transformar e modificar qualquer erro existente, né? Mas foi aí dentro desse quadro eu falei, bom, se as falhas foram um pouco na relação externa, né? A representação, porque nós somos roubados, gente, pelo amor de Deus. Pô, se tivesse esse VAR, nós estávamos em primeiro lugar, pai. Pensa aquele jogo do Vitória, pensa aquele jogo do Figueirense, Palmeiras, pensa esse jogo mesmo do Ceará, que nós fizemos um gol jogador na mesma linha. Quando é no Rio, eles dão na mesma linha, eles dão conta. Se for lá fora, tu vê lá esse final de semana, que vergonha de internacional, essas coisas todas. Nós somos muito prejudicados. Lamentaria, com todos os problemas que sempre desceram, nós estávamos em primeiro lugar, estamos juntos lá. Foram mais de 5, 6 pontos aí. Né? É só adicionar. A matemática é ciência exata. E eu não vi nada a favor do Flamengo, nada, rigorosamente nada a favor do Flamengo. Então, eu acho que, aí eu falei, bom, então eu tenho que ajudar a levar esse conhecimento que eu tenho, histórico, de pragmática, da gente lutar dentro da CBF, e lutar para quê? Para melhorar o calendário do futebol brasileiro, né? Para conseguir, junto ao governo do Estado, eu já fui secretário de Estado 2 vezes, sei como trabalhar de presidente do Maracanã, para a gente ficar com o Maracanã. Eu posso dar essa colaboração histórica, tá certo? E no futebol, a gente também pode passar algumas experiências, como eu falei, e aí eu vou te falar da questão do Barbieri. Em abril, eu posso mandar para os que eu escrevi, para todos. Me mandava. O grupo do WhatsApp eu mandei. Eu disse que o Flamengo tentou Renato Gaúcho, não conseguiu, que seria o ideal. E eu falei, na época, que o Flamengo não deveria o Barbieri. Por quê? Não que ele não fosse talvez um bom técnico, mas ele nunca tinha disputado competições, assim, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, não tinha experiência. Ele era jovem, e eu não sou muito jovem, porque eu tenho meus filhos jovens, pô. Eu fui jovem, fui líder estudantil, aquela coisa toda, então eu também não posso me colocar, fui jovem dentro do Flamengo, dirigente, então não tem essa história, mas também tem que ser experiência, né? Você começa com advogado, juiz, você não vai se tornar ministro supremo desse salto para o Flamengo. Você tem que ser igual ao ministro supremo, tem que saber tudo ele tem que saber tudo de futebol. Então, o que acontece? Ele era muito jovem, eu falei, ele para enfrentar campeonato brasileiro, para enfrentar, eu pensei até a Sul-Americana nova, né? Libertadores e Copa do Brasil, precisa ter mais experiência. Começou até bem e tal, mas na hora da reta faltou a experiência, a maturidade. É isso aí. Então não pode ter. O Dorival, que entrou agora, ele é experiente. Não vou dizer que é o melhor técnico do Flamengo, eu sou honesto, mas ele é experiente. Pode ser que ele dê certo. Então nós temos que aguardar para ver. Geralmente os últimos vice-presidentes, vamos dizer assim, o Walter de Agostino, por exemplo, na primeira gestão do Pandeiro, foi muito atuante na parte de patrimônio histórico, né? Ele era o cara que respondia ali. Perfeito. E o Maurício também muito atuante hoje dentro das embaixadas, né? Então a gente pode dizer que hoje no Flamengo a gente não tem mais aquele vice-presidente que é só vice, né? Decorativo. Né? Decorativo na ausência do presidente. Então eu queria saber, se caso vocês forem eleitos, o Dr. Walter, além de tudo que o senhor já falou, o senhor pretende assim, de pegar uma área e se dedicar mais, de ser atuante, ou pretende ali consultar em todas? Como é que vai ser a atuação caso você seja eleito do vice-presidente Walter Joaquim? Eu acho que é o seguinte, o presidente é o lomba, eu não vou extrapolar nunca, claro. Não vou. Eu sou um cara até disciplinado nisso. Fui subsecretário, já tive secretário de Estado, depois fui secretário, tive governador, então eu sou uma pessoa disciplinada. Agora, quando você vai no cargo do Flamengo, por exemplo, aí existe uma opção do vice-presidente, né? O Walter Agostini pensou muito bem,
que é hoje Flamemória. Foi ele. Começou. Já tinha um trabalho anterior, no Reinaldo, na Patrícia e tal, já existia, até a projeção do museu e tal. Mas ele deu, Mauro Chaves, ele deu um avanço. Eu já contribuí com a exposição, que a exposição para mim, é do Flamemória, do Flamengo, né? Só que foi pensado pelos grandes beneméritos. Já deu essa contribuição. E tem que continuar dando, porque é a cultura do Flamengo ali. O Flamengo das embaixadas. Nas embaixadas, eu acho que quem deve continuar as embaixadas, eu acho que o próprio Maurício. Quer dizer, apesar de ele ser de outra chapa, para mim não tem isso. Eu acho que terminando, se quiser continuar, eu acho que deve até. Mas eu estou falando pensamento meu. Pessoal. Não é o pensamento da chapa. O pensamento da chapa é o novo. Mas eu sou da opinião, quando termina uma eleição, eu sou a favor da unidade e unir o Flamengo. Correto, né? Que foi bom. Se o doutor Walter quiser vir para o negócio do Flamengo embora ajudar, eu acho também. E eu prefiro atuar mais como uma pessoa mais próxima do Lomba, para ficar ajudando ele nessas coisas. Federação, CBF, Maracanã, para a gente ir, ser um coringa com ele, entendeu? Porque são coisas que eu conheço bem e que eu posso ajudar. Não precisa você ter uma vice-presidência, eu já tenho a vice-presidência eleita, né? Então, quando eu era presidente do Conselho Deliberativo, que o Flamengo teve um grande problema da Copa União, era eu e o presidente do clube, que era o Márcio naquela época. Quer dizer, não deveria. Então, quando a gente já tem, eu sou da pessoa que eu prefiro atuar ajudando em todas essas áreas, não me intrometendo, mas ajudar, aconselhando, falando. Você não tem muita exposição, mas passa a ter muita eficiência para o clube. É uma coisa que é unanimidade, né, que assim, ao longo dessa segunda gestão, o Flamengo, muito melhor economicamente, fez grandes investimentos, né, grandes jogadores que somados aos times, vamos dizer assim, ao longo dessas 3 temporadas, não converteu títulos, vamos dizer assim, que é o que a torcida está querendo muito. E aí minha pergunta é o seguinte: qual a garantia, né, que vocês vencendo a eleição, que a partir de 2019 os títulos virão, né, com esse investimento no futebol e, claro, com os investimentos que virão no futuro? Olha, quem falar que vai garantir título está mentindo, porque hoje você tem 4, 5 clubes que têm poderio econômico, né, para conquistar o título. Eu diria que o Flamengo tem os instrumentos para ganhar título, tá certo? Tem as alavancas para ganhar título. Agora vai depender de quê? Depende de você ter um técnico, na minha opinião, experiente. Não dá para apostar em negócio, tem que ser experiente. E tem que fazer uma filosofia de trabalho baseada na história do Flamengo. Eu acho que isso que é importante. O que é? Ingressos para os torcedores, ao preço que ele possa. Fazer uma muralha do Flamengo atrás do gol, como tem a muralha amarela. Do Borussia Dortmund. Do Flamengo tem que ser uma muralha rubro-negra, tá entendendo? Você tem que trazer a torcida para o campeonato. Você começa a ser campeão quando você une a diretoria, a comissão técnica, que se une aos jogadores, e quando tudo funciona, a torcida, quando vem a torcida em caixa, você é campeão. Eu fazia essa exposição quando nós fomos tricampeão e tudo mais e tal, e não mudou muito não. Então eu acho que se a gente cumprir esse papel, pode dar certo. Por quê? Porque a matriz econômica do Flamengo hoje é excelente, né? Agora, a garantia para você fazer isso tudo no futebol, isso não está só no futebol, está também na parte toda do clube, administrativo, financeiro, com os profissionais. Os profissionais do Flamengo não podem ser trocado. Isso é uma preocupação que eu tenho. Se alguém vier ganhar, não sair trocando, está entendendo, todo mundo e que acha que vai dar certo. É importante eu estou falando da parte agora até de funcionários, graduados que estão tocando agora. E o Flamengo tendo essa estabilidade, o profissional já com sendo treinamentos todos, com a base produzindo jogadores, fazendo essa transição toda, com um técnico experiente, você está com a fórmula do campeonato. E outra coisa, é muito importante, fincar o pé na representação externa. Porque, como eu te disse hoje, se tivesse VAR, o Flamengo estava em primeiro lugar. Porque interessa para quem está bem.
E o Flamengo, provavelmente, hoje, como a gente vê o futebol, você tem o Flamengo e o Palmeiras, assim, como destaque, talvez financeiro. Mas você tem também, próximo, o Corinthians numa fase má, né? O São Paulo está se recuperando. Você tem os dois clubes do Sul, porque eles têm uma força política muito grande, com suas torcidas, né? Eles fazem uma política e são estruturados, bem organizados, e tem os dois mineiros. Não vai ser campeonato fácil, não. Você hoje tem uns 8 clubes no Brasil, 6 ou 8, com muita força. Então vai depender muito da sua eficiência, do conhecimento, né? De ter um futebol bem... É nisso, sinceramente, que eu, como vice-presidente, quero contribuir com o Lomba, entendeu? E com o Flamengo. É estar perto disso, dessas decisões, por exemplo, dessa de ver um técnico novato para 3 grandes competições. Essa experiência que você tem, é nisso que eu quero ajudar. Em todas as áreas, relações externas, que é uma luta. É tão importante. Sim, com certeza. Inclusive é uma pauta que a torcida levanta bastante, né, Lage? É, claro, e com razão. Recentemente, né, o perfil, né, no Twitter da Chapa Azul, divulgou um vídeo, né, do senhor falando, né, lá numa das reuniões, inclusive eu fui numa reunião que o tema era flagável, e uma declaração do senhor se tornou uma polêmica, né, a torcida questionou, porque foi parecido com uma declaração do Fred Luz. O senhor falou o seguinte: é impossível que a gente vai sair ganhando tudo sem ter uma estruturação toda, sem ter essa reformulação macroeconômica que foi feita. Mais ou menos o que o senhor já falou aqui. O Flamengo hoje é pujante, encontrou um caminho e as vitórias virão. Claro que não sei se virão hoje, neste momento, no imediatismo. Essa declaração virou uma polêmica, porque a torcida quer o título agora, né? É imediatismo, né? Até porque a promessa na campanha do Bandeira em 2015 agora chegou a ver de futebol e se prometia até dentro do plano de governo títulos, por exemplo, da Libertadores. O senhor quer comentar essa posso declaração? Comentar por uma razão, eu não era da diretoria. Eu fiz uma declaração como presidente do poder, não era da diretoria. Essa reunião, se você cobrar de uma declaração do Fred Luz, do Bandeira, eles eram a diretoria. Eu não representava, não tinha nada. Não, mas a declaração foi agora. Essa declaração do senhor foi agora, recente. Não, se estava o Fred Luz, não. Não, estou falando que foi parecida com uma que ele deu recentemente, o Fred Luz, antes dele sair. Então, eu tenho uma coisa, eu não falei nada, pelo contrário. No momento atual, eu fiz até essas observações de técnico jovem. Então, mostrar que eu não sou, vou acobertar, a crítica tem que ser feita, até para melhorar. Eu não vejo, eu acho que o que dificultou foi o técnico ser jovem. Essa não tinha experiência. Por isso que eu acho que ficou mais difícil. Mas não quer dizer que seja só isso. Por exemplo, no outro ano nós já tivemos um problema de goleiro. O Diego Alves já foi inscrito mais atrasado. Entendeu? Essas coisas, esses erros, que tem que ser analisado antes, tá certo? Para você errar mesmo, é a medida preventiva. Agora, se eu sou presidente dos grandes beneméritos, me julgar por uma negócio que eu não tenho ingerência, porque se eu tivesse ingerência para ser criticado, porque eu não tenho medo da crítica, se eu tivesse ingerência, o Barbieri não teria sido técnico, seria o Cuca, que foi que eu botei naquele momento, sim. Que era o Renato Gaúcho, não podia, tá certo? Então, se eu tivesse ingerência, o Flamengo já tinha feito ingresso barato há muito tempo. Eu duvido que alguém escreveu há 5 anos atrás, está lá, o Flamengo e as classes sociais. É um discurso histórico, a torcida do Flamengo e as classes sociais. É um discurso, um artigo meu, histórico. Eu não teria escrito aquilo, né? Então, eu não tenho poder de decisão no Flamengo hoje. E nem estou criticando, porque eu acho que as pessoas, o caminho. Aqui, por exemplo, vários que são hoje candidatos da oposição também tiveram os 3 primeiros anos dentro do clube. Sim. Não estou também criticando, não. Que para mim, rapaz, eu te digo de coração, se vocês quiserem fazer um acordo para o bem do Flamengo, meu cargo já está entregue. Eu deixo de ser, porque eu quero a união do Flamengo. Agora, parece que os homens do Flamengo não gostam. O Flamengo aqui é igual Afeganistão. É cheio de tribo. Tá entendendo? Eu vejo cada hora tem um nome de uma sigla, de um grupo. Não adianta. Então a gente tem que ver que essa é a verdade histórica e que eu acho que só não pode quando não ganha, o resto tudo fica torcendo contra. Tem que torcer tudo a favor.
Agora eu vou polemizar um pouquinho com uma pergunta. Vontade. Eu fiz essa pergunta polêmica, inclusive, lá na coletiva, e eu vou fazer essa pergunta para todos os candidatos. Hoje o Bandeira está candidato a deputado, né? Isso é uma questão pessoal, claro que ele tem um direito, até porque a gente vive numa democracia, ele tem um direito, sendo que quando se envolve o Flamengo, há algumas restrições, principalmente estatutárias, de não se usar o clube. E eu acho particularmente, aí é uma opinião minha pessoal, acho que ele, por estar com o cargo em curso, seria prudente ou ele não se candidatar, né? Até porque ele prometeu isso, era uma das promessas, voltar full time com o Flamengo, ou ele se licenciar do cargo e não utilizar o cargo do Flamengo. Inclusive vou até aproveitar isso aqui para respondê-lo, porque ele disse em entrevista recente que os requerimentos contra ele são por causa do processo eleitoral. Eu entrei com né, eu não apoio chapa alguma e não tem interesse, eu estou lá, fiz um requerimento contestando um sócio que está usando o Flamengo, por consequência ele é presidente do clube, e o Flamengo da gente, que é um grupo que inclusive por engano foi dito até naquela reunião na coletiva que estaria apoiando a chapa de vocês, mas eles estão neutros, né? Então, ou seja, não tem nenhum interesse no processo eleitoral. Então me pergunto o seguinte, doutor Waldo, o senhor tem algum interesse de, sei lá, daqui a alguns anos, voltar à vida pública, ser candidato a vereador, prefeito? E o que o senhor acha dessa questão, opinião pessoal do senhor, no caso? Tá certo. Bom, a chance de eu voltar à vida pública é zero. Tá? Eu estou falando de processo eleitoral, eleger... Sim, lá no Nacional. Não sei se amanhã um novo governador, que eu gosto que seja... Estou falando de cargo eletivo, vamos ser melhor. Cargo eletivo não. Diferente mas de eu cargo nomeado. também não quero aceitar nada. Pode ser já não tenho nada. Eu acho que na minha idade eu já dei a contribuição, fui presidente do Conselho da Criança, fui premiado pela Unicef. As pessoas nunca falam as coisas boas. Fui premiado na Unicef com um projeto da área da infância e adolescência em Niterói, aprovado pela OAB de lá, foi aprovado pela ONU em Beijing, tá certo? Eu representei o Estado, todos os encontros da Unicef. Bom, um projeto do Flamengo também foi o Goitaflá, que eu fiz esse projeto. É um projeto que foi assim para a ONU, quando a gente fala em esporte, aí, futebol, socioeducativo, esse era do Flamengo que eu fiz e foi premiado. Então eu me sinto muito feliz e muito honrado. Eu não pretendo. Agora, eu já vi aqui no Flamengo, por exemplo, o Márcio Braga foi deputado federal. E foi bom para o Flamengo. Por quê? Porque lá ele lutou na Constituinte, pela parte do esporte, aquela coisa toda e tal. Eu não sei se na época, por exemplo, que o Estatuto teve uma reforma em 92, então eu não sei se na época, por exemplo, eu não sei nem como é que foi a campanha, eu tinha 4 anos, por exemplo. Mas ninguém falava, ele não falava, eu sou candidato do Flamengo, isso não pode, o cara dizer que é candidato do Flamengo. Mas na época até era mais maleável. Ele ia para um lugar no interior, aí é o time de futebol do Flamengo Júnior jogar, aquela coisa toda e tal. Havia até mesmo interesse de todos nós que tivesse um deputado rubro-negro, isso é importante. Se tiver um deputado na Assembleia, eu não acho isso errado, não, honestamente. Poxa, os outros todos têm essa bancada da bola, tem a bancada do time, tem a bancada, vou dar minha opinião. Eu também não acho errado, por exemplo, na eleição municipal a gente teve, se não me engano, 6 ou 5 candidatos, entre eles aí a Sandra de Sá, que é conselheira do clube, a gente teve o Dudu Nobre, que é um cara ligado à torcida, a gente teve a Georgette Vidor, a gente teve... A Patrícia, né? A Patrícia não foi candidata nessa última. A gente teve mais candidatos, como estou lembrado agora. Entrevistei alguns, inclusive, e falava dessa questão do interesse do Flamengo de... E eles sequer foram eleitos, né? Não utilizaram o Flamengo dessa forma e tal. Teve até um que era professor aqui, ele se licenciou do cargo de professor para poder participar, fazer a candidatura dele. Mas isso pode continuar, só queria só apontar isso. Não, tudo bem. Muita gente, o Júlio Lopes elegeu deputado federal, tá certo? Não sei nem se usou o Flamengo. Que foi punido na época, em 2002, por causa disso, acusado de ter utilizado o Flamengo. Pode ter. Bom, agora não estou me lembrando, eu sei que ele foi deputado federal. Então, muita gente se candidata. Eu não sei, sinceramente, eu não vejo o porquê dessa coisa toda dele querer ser candidato. Até porque ele está terminando. Vai ter que sair do Flamengo. Sim. Porque o cara sai presidente, ele não vem ser vice-presidente normalmente. Vai sair.
A questão de ser candidato é uma questão até de oportunidade. Surgiu uma oportunidade. A gente, se tiver um deputado federal, eu estou falando isso porque eu sou candidato, não, pela já passou. Você pode ter um deputado federal lá, que, poxa, é um cara que ele tem um trabalho no BNDES na parte de ecologia muito grande. Sim. Eu sei porque eu levei projeto, eu era secretário de Estado. Sim. Eu fui secretário de Estado da Criança e Adolescente, levei projeto e tratei o Bandeira lá. Naquela época, ele era o diretor dessa área. Então, se ele vai lá para defender os interesses do Flamengo, e vamos ser francos, teve coisa que ele atuou bem, o Profute foi uma delas, com vários outros. Então, eu não acho errado, até porque quando você for com uma luta pelo calendário do futebol brasileiro, é bom ter uma pressão também do legislativo sobre essa questão. Tá certo? Sim, mas aí... Mas não vejo... Eu não vou debater mais isso. Eu não acho... Não, sabe o que é? Eu não acho isso um campo de batalha. Não, também não. Eu penso o seguinte, eu acho que muita coisa, até que o senhor está falando aí, que eu concordo, ele poderia estar fazendo hoje como presidente do Flamengo. Até porque o Flamengo é um clube vanguardista em diversos aspectos, mas... eu acho que ficou claro assim, mais ou menos a opinião do senhor com relação a isso. Não tem, olha, não estou falando isso por nada. O Walter Aquim é candidato. Não, é a opinião do senhor. Não, claro. Honestamente, eu não vejo. Pelo contrário, eu acho até que é bom tivesse três, quatro, tivesse vereador, que sempre ajuda. Sim. Sempre ajuda e muito. Tá? Uma outra questão, até eu ia falar disso, o senhor falou bastante desse texto, que eu vou colocar o link também aqui na entrevista, desse texto que está lá no UOL. Que o senhor defende, né, o povão, os ingressos baratos, um Flamengo democrático. E aí, entrando até dentro do que eu já venho vivendo, né, eu sou sócio do Flamengo desde 2010, 2011, eu percebi que o clube aqui dentro era bem diferente do que se vê na arquibancada. O clube aqui dentro, você não... Principalmente depois que eu comecei a participar do Conselho Deliberativo, mulheres, é raríssimo ter. A gente tinha, por exemplo, a Patrícia, que era eu estou entrando no mérito de se ela foi bem ou mal. Né? Claro. A representatividade de ter uma mulher, a gente não tem negros dentro do conselho, a gente tem poucos negros dentro do clube, e eu comecei a ver que o clube é excludente, por exemplo, que ninguém aqui dentro exclui ninguém. Estou falando que o clube é elitista por si só, a gente não tem pessoas, por exemplo, com pouco poder aquisitivo que possam fazer parte dos conselhos. E aí eu estava vendo outro dia uma matéria que saiu de uma vice-presidente do Vasco, Sônia Andrade, não sei se você já ouviu falar, se já conhece, ela tem uma militância muito grande nessa questão do direito da mulher, ela vem fazendo um trabalho muito bonito, ela é vice-presidente geral do Vasco, com relação ao lance de trazer a mulher para a política do clube, de se preocupar com a segurança da mulher na arquibancada, o lance de assédio, e o Flamengo não tem nada voltado para isso, esse trabalho que o senhor colocou lá no texto, que o senhor já fez anos atrás, de democratizar a arquibancada, da gente democratizar o clube, da gente ter o negro, da gente ter a mulher, da gente fazer campanhas para as mulheres participarem dos coisas, porque a gente tem muitas sócias mulheres, né? A minha esposa é sócia, às vezes ela vem nas reuniões, né? Então, o senhor não pensa em nada disso? Como é que o senhor vê essa questão da gente ter, vamos dizer assim, de ter pouco dessa representatividade dentro dos conselhos e na política do clube? Bom, eu acho a tua pergunta sensacional, porque é o direito do cidadão, né? Avanço de toda a política pública, se refere à política pública. O Flamengo, a gente tem que entender uma coisa, e isso eu vou falar até historicamente. O Flamengo começou como um clube de classe média, Remo e tal. O primeiro time de futebol campeão do Flamengo era de médico e advogado, né? Quer dizer, o Flamengo, só quando entra um jogador negro no Flamengo, né, 30 e pouco, Domingos da Guia, Fausto, Leônidas e tal, que o Flamengo se populariza também com a camisa um pouco antes vermelha e preta, que tinha uma magia, né? E o futebol era excludente, até para o jogador negro. Com o profissionalismo, né, ele entra e tudo mais e tal. E o Flamengo ali explode a sua popularidade. Mas acontece que o clube era lá primeiro na Praia do Flamengo, eu era garoto, brincava lá e tal. E era clube de classe média lá. O Flamengo sempre foi um clube de classe média e uma torcida super apaixonada. Depois, aqui na Gávea, nós começamos a abrir o clube. Nós não, porque eu não era dirigente. Depois, eu me lembrei quando eu entrei,
tinha um auditor fiscal negro, foi um colega meu de faculdade, advogado, que chegou perto de mim e falou: Walter, pô, eu não consigo entrar para sócio do Flamengo. Foi quando nós ganhamos da FAF. Aí eu peguei tudo dele, falei com o Márcio naquela época, e aprovamos, ele entrou e acabou, ele foi um dos caras que mais ajudou o Flamengo em acordo, né, essa parte. Por conta da mulher, eu sempre defendia, eu sempre fui uma pessoa de cabeça avançada. Quanto ao negro, nem se fala. Em 1963 eu era presidente do CAC, na Faculdade Nacional de Direito, recebi uma delegação de Angola, eram 7 pessoas que estavam lutando pela independência de Angola, eu passei, fundei o movimento Movimento de Apoio Popular Libertação de Angola, tá certo? E passado o tempo, quando o Flamengo, em 1987, eu fui chefiar a delegação do Flamengo para Angola, no torneio internacional que teve lá, eu prestei uma declaração aqui para o governo angolano, para a imprensa angolana, para a GOP, e o jornalista ficou... Quando eu contei aquela história, ele chorou, e eu, Aníbal João, e eu falei, fiquei assim, ele falou: não, é porque foi o primeiro movimento do mundo a apoiar a independência de Angola, tá entendendo? E foi Angola e Cabo Verde. Então, cheguei lá, o Flamengo foi campeão do torneio, e era bacana, era você ver a população, a maioria negra, com aquele sotaque português, né, sotaque de vascaíno, né, e gritando Mengo, Mengo, Mengo. O Zico não pôde jogar, mas ele foi, eu atravessei, eu e o Zico, pela torcida toda, porque ele foi receber um prêmio do presidente de Angola. Quer dizer, ali eu fiquei emocionado, porque, poxa, a minha história voltou lá de trás. Quer dizer, então eu sempre tive um respeito enorme pelo movimento negro, inclusive quando eu fui do PDT, que eu fui secretário de Estado e tal, nós tínhamos Abdias Nascimento, etc. Tal. Então a minha cabeça sempre foi voltada, mas a gente tem que entender que aqui é um clube de classe média, que ainda, e aí entra um problema financeiro. Sim. O povo negro é mais pobre, porque quando se fez a abolição da escravatura, não se deu aquilo que era importante, terra para plantar, estudo, trabalho, etc. Tal. E como dizia André Rebouças, o perigo é se reescravizar. Né? O perigo seria escravizar. Mas eu acredito que muitas vezes a questão de cotas são compensatórias, mas é importante para poder marcar uma posição. Acho que o tempo vai ter que fazer isso. Eu acho que a participação da mulher é importante, né? O importante é que a nação seja democrática, a nação rubro-negra, acima de tudo, seja democrática. E até vale ressaltar que assim, o Flamengo, ao longo da história, teve grandes mulheres na sua história. A gente teve a Dona Laura, né? Dona Laura, a gente tem a Tuninha até hoje aí, tem fotos da Tuninha na época da FAF. Então assim, a gente tem uma longa história de jogadores negros, claro, sim, aos montes, né? Assim, o nosso último título brasileiro foi com um negro, o Andrade, né? Comandando, uma raridade no futebol brasileiro, né? Inclusive é uma outra questão, mas eu, né? Assim, inclusive eu quero ressaltar também que no plano de governo de vocês, eu só dei uma pincelada lá, são 99 páginas, tem bastante coisa para poder estudar lá. Tem lá uma parte dedicada ao futebol feminino, que é uma coisa que é um pouco, para mim, não seja injusto, tá? Que é um pouco diferente do que eu tô falando. Eu espero que um dia a gente tenha esse tipo de... Tudo que o senhor tá falando aí, que a gente tenha aqui para dentro, de alguma forma que as mulheres, os negros... Eu não sou esquerdista, nada disso, comunista, não tenho nenhum pensamento disso. É uma coisa que eu sinto falta... cidadania, rapaz. Isso aí, vamos dizer assim, ter pluralidade dentro dos nossos conselhos. E você tem toda a razão. E até tem uma história que o senhor, daquele livro da Nestlé, que o senhor o senhor chamou a Dona Laura para ir lá receber o livro em nome do Flamengo. Então, a gente tem grandes mulheres que deveriam ser mais lembradas, inclusive. Não, eu acho que esse assunto está sendo discutido, está sendo bem discutido, da presença da mulher na vice-presidência. Estão se discutindo isso. E o segundo lugar, na área do marketing foi criada uma área de responsabilidade social, tá certo? Eu até já conversei com a turma, é uma das coisas que eu vou colaborar, juntar para dar meus projetos que foram premiados pela ONU, que é um projeto de garoto. Por exemplo, o de Campos, que eu vou falar que eu acho o melhor de todos. A gente abre inscrição de 7 a 14 anos, tá certo? Os garotos
de segunda a quinta, em turmas, de segunda e quarta, terça e quinta, futebol, no caso, portanto esporte, mas no caso lá foi futebol. Na sexta tinha a seleção dos melhores, jogava sábado e domingo. O que se destacava aí iria para a base do Goytacazes e depois viria para o Flamengo, o Goytacazes tendo uma participação. O projeto começou com 1.000 crianças, se tornou o melhor projeto do município de Campos. Está lá, eu tenho até os documentos, se quiser, passou a ser o projeto mais importante, porque como tinha uma fundação chamada Criança Menor, eu falei, não, muda logo isso, criança de juventude, que menor, lembra aquela história do menor, de delegacia de menores, né? Ideia de repressiva. E ali, o meu time, eu tinha 3 times de mulheres. E as meninas faziam cabeleireiro, isso e aquilo, os garotos faziam mecânica e tal. E craque bom na bola e na escola. Era o meu lema desse projeto, que eu sou um apaixonado. Esse aí, porque você forma, né? Você não só pode formar craques, mas você forma torcedor. É impressionante, né? Porque os garotos passam a ser torcedor do Flamengo, né? É uma coisa... E esse daí, para mim, quando eu fiz esse projeto, ele foi baseado em cima do programa Nossas Crianças, que eu fiz para Niterói, que eu também vou mostrar. E esse programa, Nossa Senhora, foi aprovado em Beijing, o maior programa, foi o nosso mesmo. E o do Goitaflá, eu faço questão até, se você quiser desenvolver, porque eu já vi que tu gosta do tema, para todos, eu vou te mostrar que eu tenho tudo documentado, fotografias. Eu fui a Campos, fui eu e o Agop Karayan, que era o presidente da Unicef no Brasil. Ele era um libanês, né, mas não é o presidente da Unicef mais. Ele recebeu o título de cidadão de campista, eu também recebi. E aí, quando nós voltamos, eu dei para ele o título sócio honorário do Flamengo, né? Porque o projeto era do Flamengo, e era interessante que ele dizia, eu sou representante na ONU da Unicef e do Flamengo. Quer dizer, ele incorporou de uma maneira sensacional. Até o senhor falou um pouquinho, mudar um pouquinho de assunto, o senhor falou um pouquinho que, tipo assim, a Gávea é meio que um Afeganistão, essa questão da parte política, né? E naquela entrevista de 2012 o senhor falou o seguinte para mim, a política do Flamengo é uma briga pelo poder, né? Os grupos são perniciosos, né? Vivem brigando pelo poder. O senhor continua achando esse pensamento com relação aos grupos? O que o senhor acha dos atores? Que, tipo assim, antigamente era muito mais a figura, né? Tipo, o Márcio Braga agora são mais questões de grupos, né? É o Gardner, é o Soflá, é o Sinergia, é o Flamengo da gente. O que o senhor acha hoje dos grupos? O senhor mantém essa opinião que o senhor falou? Porque nós tínhamos 12 ex-presidentes vivos, eu não sei nem quanto tem mais. Cada um fazia cada um fazia uma tribo. Então eu faleci, por isso que eu falava Afeganistão. Mas Afeganistão é uma figura, um modo de falar. Linguagem literária, né? Até para a pessoa rir e entender melhor. Eu me lembro que quando eu falei isso para o Renato Aires Prado, ele parou e disse, eu estou sentado aqui no chão, tanto rir, e fez um artigo no Globo, na época, todo contando que eu tinha conversado com ele, aquele negócio todo. Eu acho o seguinte, o Flamengo, que eu fico muito sonhando com esse negócio de unidade no Flamengo, que é uma utopia, mas eu sou igual Eduardo Galeano. O pessoal não conhece o Eduardo Galeano? Grande autor. Escritor uruguaio, fantástico. E além de ser prêmio Nobel, tudo, ele amava o futebol, escrevia muito sobre futebol. E o Eduardo Galeano dizia assim, olha, eu com 5 passos atrás da utopia, ela se afasta 5 passos. Eu dou 10 passos dessa utopia, ela se afasta 10 passos. Eu dou uma corrida para carregar a utopia e ela se afasta correndo. Bom, aí eu cheguei à conclusão que eu nunca vou alcançar a utopia, e é natural, né? Mas pelo menos quando eu olho, eu sei que eu criei um caminho. Sim. Então, a utopia, quando eu falo isso aqui, os grupos, né, representam não uma briga, pode representar ideias, isso é democrático, também não quer nada monolítico. Né? E o que eu acho é que a gente tem que discutir são projetos para dar um salto no Flamengo, porque eu tenho uma visão do Flamengo hoje, e isso é uma coisa tão cristalina no meu pensamento. O Flamengo, torcida do Flamengo está ouvindo aqui que esse canal é um canal de grande força. E isso é, acho, para mim, o que mais interessa, que é tudo para trás da história. Agora eu vou falar daqui para frente. Presente e construção do futuro. O Flamengo precisa tomar algumas atitudes, porque já construiu o seu centramento e tudo mais. O Flamengo precisa pegar o Maracanã.
lutar pelo Maracanã. Acho até, já dei essa ideia, falei, presidente, vamos cercar o Maracanã, vamos fazer uma passeata, que esse governo não aguenta, pô, entrega pra gente correndo, pô. A gente tem o Maracanã. Para quê? Você tem 200 mil sócios torcedores. Se você tem 200 mil sócios torcedores, você cria uma segurança para o recurso do futebol que tem que ser direcionado para o futebol. Aí você consegue isso. Se você for e brigar pelo calendário, e você pode chegar a isso, por quê? A própria CBF já está aí, tem os patrocinadores, é interesse comum. O cara quer ver o quê? Flamengo e Nova Iguaçu ou Flamengo e Barcelona? Pô, Corinthians e Novo Horizontino, Corinthians e Real Madrid, e assim para o Internacional, para o Grêmio, tudo a mesma coisa. Claro que quer dar um salto de qualidade. E o Flamengo está próximo de dar um salto de qualidade. Estamos chegando lá. E salto de qualidade é você ter seu estádio agora. Mas o estádio do Maracanã foi contrato de 30 anos. Rapaz. Quando chegar lá, esse estádio nem serve mais, tem que fazer outro. Não é verdade? Então o estádio é seu. Você pega o estádio, 200 mil e tal, e depois você muda esse calendário, que é um calendário horroroso. Esse calendário é um dos que ajuda o Flamengo a não avançar. Porque o Flamengo não está... Tem outros clubes que já se estruturaram melhor, né? E você vê que é um absurdo. Nós, no mês de agosto, nós jogamos 7, 8, 9 jogos, 6, 7 clássicos. Isso não é desculpa, isso é uma constatação de uma realidade, não é desculpa. Aí o outro, mas claro, um ou outro chega, mas a maioria vai ficando no caminho. Então, eu acho que o Flamengo tem que dar esse salto de qualidade. E o que eu falo sempre nesse conselho é para que as gerações mais jovens tenham consciência disso. Que em vez da gente estar duelando, a gente tem que se unindo em direção a isso. O Flamengo está próximo de dar o maior salto de qualidade na sua história. Não sei quem vai dar, se a chapa que está no poder, ou se não está. Eu quero dizer que o Flamengo, como o seu dono, está próximo. Se seguir esse caminho. É um exemplo que eu estou dando e eu tenho convicção que eu tenho razão. Eu tenho convicção. Olha, que eu nunca digo isso. É uma palavra para mim muito forte. Dizer, essa é a verdade. Eu tenho a convicção. Isso é produto de toda a minha história. Porque qualquer coisa fora disso eu considero um retrocesso. Vamos ter o nosso estádio, vamos ter 200 mil sócios, vamos mudar esse calendário e nós entramos no mercado internacional. Doutor Valdo, para a gente estar encerrando aqui, eu queria que o senhor fizesse uma análise do atual momento eleitoral, dos adversários. A gente tem aí, além do Lomba, claro, o Landim, o Marcelo Vargas e agora o peruano também. Que o senhor fizesse uma análise desse processo eleitoral, o que o senhor espera dele, que ainda tem muita água ainda aí para poder rolar até dezembro? O processo é começar de trás para frente. Peruano é um folclórico torcedor do Flamengo, ponto. O Marcelo Vargas é um ótimo rapaz, advogado, presidente do clube do Leme, onde eu estou, gosto muito dele, veio da arquibancada, é um belo advogado. Eu não sei se ele vai ter chance eleitorais, mas se tivesse seria muito bom. Eu acho que quem ganhar a eleição deveria aproveitar o Marcelo, tá? E outras pessoas que tem no grupo que eu gosto muito. O Landim é um muito preparado, então a equipe é ótima, né? Eu gosto, sou amigo deles todos, pessoalmente, eu não tenho divergência, mesmo dos mais jovens, o Bernardo, o Rodrigo, esses já estão mais brigões, né? Mas tudo bem, eu não posso nem falar porque eu acho que era pior do que ele. O Valinho, outros, tem o próprio Márcio, muita gente boa, pô. E também o pessoal fez essa revolução no Flamengo, né? Você pode discordar de um resultado que não houve, mas fez uma verdadeira revolução. Então o Flamengo está bem servido nisso aí. Eu estou feliz. Agora, o que acontece? Por mais que um dirigente não queira bater com o outro, quem está do lado bate. Né? Com certeza. As assessorias, até para aparecer, aí começa a botar. Daqui a pouco vai ter notinha lá contra mim. Então, eu até às vezes considero, quando não é feito de má fé, parte do jogo. Aí eu tenho essa crítica, por isso eu estou pronto para receber qualquer um. Agora, eu acho que se nós elevarmos o nível da discussão, se a gente discutir os projetos com o Flamengo, você tem um ânimo menos arrefecido, tá? Mais tolerância um com o outro, mais diálogo. Né? Não aconteceu o que está acontecendo hoje no Brasil, nós podemos ter uma parte final aí que vai ser a gente já viu o que vai ser, não precisa nem ficar, não aguentar nem do lado político, né? Uma radicalização, uma polarização muito radical e tal. O Flamengo espera que não seja isso. Por quê? Porque nós estamos perto de dar esse salto de qualidade.
Se amanhã, eu não quero ser mais dirigente, vice-presidente, não, mas se o novo presidente chegar e dizer, Walter, eu gostei das tuas ideias. Se for o nosso, ótimo, já estou dentro. Se não for, precisa de apoio, acho que tem que ajudar. Eu acho que esse aqui deve ser o espírito do Flamengo. Teve uma pessoa que chegou perto de mim, pô, você gosta? Eu falei, não é que eu não gosto, não adianta eu dizer assim, eu não quero saber do Flamengo. Tem gente, eu não quero saber. Como é que eu vou fazer isso? Eu chego na rua, ninguém me pergunta pela minha filha, pelo meu neto, por nada. E o Flamengo? Se ganha, parabéns. Se perde, volta para lá e tal. Não tem outra. Esse é teu DNA. Você não dá para ficar mudando teu sangue. Não dá, né? Que é vermelho e preto. Não é só vermelho, não. Mas é isso. Então, eu acho que, eu espero que todo mundo tenha muita ética, até o fato de ser firme não é mal, a gente tem que ser firme na defesa das suas posições e tal. Política não se faz só com tapinha nas costas, né? Tem que ser com crítica, mas eu espero que o Flamengo não recue, não volte atrás no seu crescimento histórico. Não, tá entendendo? Eu já disse até o porquê, não vou repetir o que eu acho que é o salto de qualidade. Só digo essa frase, estamos próximos de um grande salto de qualidade. Não é porque vai ser o A ou B presidente, é que o A e B tenham esse projeto de salto de qualidade. Até assim, dá para ficar só no campo das propostas. O plano de governo de vocês tem 99 páginas, segundo lá o pessoal do Landim, deles tem quase 200. Ainda tem os do Marcelo Vargas. Aí o peruano que vai faltar a proposta, né? Para a gente debater, que é o importante. Agora, para a gente encerrar, eu sempre encerro pedindo que o entrevistado encerre. E já agradecer o senhor mais uma vez, a gente bateu um papo uma vez que nunca foi publicado ainda, que é sobre o documentário da Charanga, que vai sair ainda, né? Então pedindo aí o pessoal para fortalecer o trabalho, compartilhar o vídeo, é importante a gente ampliar o debate, deixa aí no comentário alguma dúvida, eu posso levar para o Dr. Walter, levar lá para a Chapa, para o Long e tal, que o meu maior objetivo aqui é justamente levar para a torcida toda, né, esse debate que a gente tem muitas vezes aqui dentro, que não é só político, né, é sobre tudo do Flamengo. E aí agora o seguinte, queria que o senhor encerrasse falando o seguinte: por que o sócio do Flamengo deve votar em Ricardo Lomba e Walter Joaquim? Só antes de responder, eu só queria lembrar uma coisa que eu me esqueci. Quando você fala no clube fechado, em 1987, 87, eu era presidente do Benemérito, e apresentei a proposta que foi aprovada, depois foi feita uma espécie de uma constituinte, ao direito a todos os sócios votarem. Não era antes de eu ser, tá? Uma proposta minha para mostrar a abertura. Bom, eu acho que deve votar na chapa Lomba e Walter Joaquim, primeiro porque você tem o Lomba, que é uma pessoa muito bem preparada e um grande torcedor de arquibancada. E você tem o Walter Joaquim, que tem história e também é um torcedor até de geral. Eu sou da época do Arquibaldo Geraldino, né, com o Márcio Rodrigues. Por quê? Porque nós estamos reunindo dois pensamentos que se convergem num só. O da modernidade com a história do clube. Não adianta fazer uma empresa Flamengo que, se não tiver a paixão, não dá certo. Está provado aí. Eu represento esse lado da paixão, também ao lado do conhecimento, porque eu sou advogado, trabalhei em empresa também, fui assessor do ex-presidente Juscelino Kubitschek, como também fui secretário de Estado duas vezes, fui presidente da Conselho Estadual da Criança, presidente da SUDES, né? Essa experiência, juntando a ele toda essa vivência. Então, nós nos juntamos e votar, porque nós vamos ser uma chapa de muito conhecimento e muita paixão. Vai manter toda a estrutura de vitoriosa que teve até agora, de gestão e administração, e a nossa de paixão, a minha, no caso, a paixão e da história do Flamengo, se juntando, que se forma uma coisa imbatível. É só ver os técnicos campeões que você vai ver que tudo vem da história do Flamengo. Então, a vitória nossa é a garantia que nós vamos continuar avançando na administração e nas finanças, no equilíbrio. Vamos ter os dois maiores centros de treinamento. A base, que é o craque que o Flamengo faz em casa, que está crescendo, vamos crescer mais ainda. A minha contribuição é que nós devemos fazer um centro de captação na Baixada, vai ter o Nima, tem que ter um centro na Baixada. Vamos lutar pelo Maracanã, vamos lutar para melhorar o calendário.
esses fundamentos, elementos que são fundamentais para a transformação do Flamengo, nós dois possuímos, né? Ele com o jovem, dirigente, à frente do processo, e eu do lado, juntando, como disse o Henri Lévy-Brieux, que era um jurista, ele falando do direito romano, que subsiste ao tempo, ele dizia assim, vinhos novos em odres velhos. É mais ou menos isso, eu sou o odre velho e ele é o vinho novo. Mas velho no sentido melhor, porque a minha cabeça é bem jovem, eu não sou porque também é de advogado, sou poeta. Bom, então, e você que é poeta também, né? Quando eu vejo você, vamos trocar poesia, vai ser sucesso. Então é isso que eu digo. Não que que a nossa é melhor do que a outra, nada disso. A outra chapa também é competente, as outras chapas, não dá para desmerecer, se ganhar a gente bate palma também. Mas a nossa chapa reúne o que está aí vitorioso com aquilo que complementa isso, que é a paixão e o conhecimento da história, que é no caso da minha vice-presidência com ele. Então, Lomba e Walter Joaquim, o presente, o passado, o presente, em direção às vitórias do futuro.